meu nome é Camila e neste vídeo eu trouxe para vocês esse ponto incrível. Olha que ponto delicadíssimo, a texturinha que ele faz, os detalhes aqui da bordinha da nossa amostrinha, que faz esse charminho que vocês podem inclusive utilizar com essas pontinhas no trabalho de vocês. Olha que incrível que ele fica. Muito fofo, parecem pequenas florzinhas de um lado e pequenas florzinhas para o outro. E é um ponto muito lindo e delicado que vocês podem utilizar em diversos tipos de trabalho, como por exemplo, peças de vestuário, bolsas, tapetes, cachecol, toucas, cestas, no que vocês imaginarem. Dá para usar a criatividade porque o ponto é muito lindo e ele pode ser trabalhado também em qualquer tipo de fio. Então, aqui eu fiz a amostrinha para vocês, vou fazer com vocês na lã, mas vocês podem fazer no fio náutico, fio de malha, fita de malha, em diversos outros tipos de fio, barbante, por exemplo. Então, usem e abusem aí da criatividade, explorando este ponto maravilhoso. Eu trouxe até aqui uma amostrinha que eu também fiz para vocês em fio náutico, para que vocês vejam aqui bem a textura dele, como ele fica muito, muito lindo. É um ponto que vale muito a pena aí para vocês explorarem. Uma linda sugestão. Então, se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, que me ajuda muito, de compartilhar o vídeo também com outras pessoas que possam se interessar e se inscrevam no canal também, caso ainda não sejam inscritos, ativando as notificações para receberem os próximos vídeos. Então é isso, gente, bora fazer! Este ponto que nós vamos trabalhar pode ser feito com qualquer fio. É somente ajustar a agulha ao fio que vocês forem utilizar. E para fazer aqui essa amostrinha para vocês, eu vou utilizar a lã da Círculo Amolé com um tex de 500. Eu vou utilizar uma agulha de número 5 para que meus pontos fiquem um pouquinho maior. Então, vocês podem trabalhar com qualquer outro tipo de fio. Este daqui é apenas a lã para que eu possa mostrar para vocês como fazer o ponto, mas dá para fazer com outros tipos também. E aqui agora, para começar, nós vamos prender a linha na agulha. Então, eu laço o fio sobre meu dedo, passo por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trago aqui para cima, dando uma giradinha, tiro os dois dedos, pego os dois fios e puxo para baixo. Seguro o meu fio menor e puxo o fio do novelo apenas para ajustar aqui na minha agulha. E daqui eu já parto para fazer as correntinhas, que são laçar o fio do novelo, passar por dentro dessa que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro da que está na minha agulha. Laço e passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero o nozinho inicial e nem essa que está presa na agulha. Então, aqui eu já tenho 3 correntinhas. Para este tipo de ponto, nós vamos trabalhar sempre em números pares. Então, aqui eu vou fazer para vocês uma amostrinha com 22 correntinhas. Fiz aqui as minhas 22 correntinhas e agora nós temos aqui na parte da frente das correntinhas e nós vamos trabalhar aqui na parte de trás das correntinhas. E aqui eu tenho logo onde está preso na minha agulha, a minha laçada, e tenho logo este primeiro nozinho aqui de trás. Nós vamos trabalhar nestes nozinhos de trás, porém eu não vou trabalhar logo neste primeiro, onde está saindo aqui o meu fio. Não trabalho neste primeiro. Eu venho aqui neste segundo nozinho que está aqui. Pego o nozinho aqui na parte de trás e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu laço o fio do meu novelo, trago para cima, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Aqui dentro do mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou laçar o fio do novelo, colocar aqui dentro do mesmo espacinho, laço o fio do novelo, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz um ponto baixo e um ponto alto dentro do mesmo ponto.
Vou pular uma correntinha, um nozinho aqui de base e vou trabalhar aqui no segundo. Pego aqui o próximo nozinho da parte de trás da correntinha e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto alto junto no mesmo lugar. Laço, coloco aqui dentro, busco a laçadinha, trago pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, novamente, repetir. Fiz um ponto baixo, um ponto alto dentro do mesmo lugar. Agora, aqui, novamente, pulo mais um ponto, venho no próximo. Aqui, ó, pulo um, venho no segundo, na parte de trás, no nozinho, ó. Minhas correntinhas, a frente está aqui. Eu estou trabalhando na parte de trás, nos nozinhos de trás. E aqui a mesma coisa, gente. Nós vamos repetir essa sequência. Um ponto baixo e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Fiz o ponto alto, pulo aqui o meu próximo nozinho e trabalho no segundo. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no final para encerrar e começar a carreira com vocês e deixei os 2 últimos. Então, é onde eu vou pular e vir aqui no último nozinho e trabalhar no último nozinho. Também ponto baixo e ponto alto dentro do mesmo espacinho. Então, aqui, se a gente trabalhou em números pares e começamos aqui certinho, a nossa continha vai dar certinho aqui pra gente terminar trabalhando com os 2 pontos no último ponto, fazendo sempre essa mesma sequência de pulando um ponto e trabalhando no outro. E ele vai ficando assim, olha que gracinha que já vai ficando essa primeira. E agora aqui nós vamos fazer uma correntinha, laço e faço uma correntinha, viro aqui o meu trabalho. E aqui a mesma coisa, eu não considero essa correntinha de virada que eu fiz, não vou trabalhar no primeiro ponto, eu vou pular o primeiro ponto e vou vir aqui no segundo. A partir aqui do segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto alto dentro do mesmo lugar. Pulo um ponto, venho no próximo, pego a cabecinha do ponto, olha, as 2 alcinhas, ponto baixo e ponto alto. A diferença da carreira que nós já fizemos é que agora a gente trabalha sobre a cabecinha dos pontos e não mais no verso da correntinha, nos nozinhos que a gente estava fazendo. Mas é a mesma coisa, a gente pula um ponto, trabalha aqui no segundo. Então, faz ponto baixo e ponto alto dentro do mesmo espaço. Agora, aqui, reparando o que acontece? A gente trabalha sobre o ponto baixo da carreira anterior. Então, conforme a gente vai crescendo o nosso trabalho, a gente vai fazendo sobre o ponto baixo. Então, olha, essa cabecinha que eu tenho aqui, que é a próxima, que é o pulo da carreira anterior, é equivalente ao meu ponto alto da carreira anterior. E essa daqui, a segunda, que é onde eu trabalho, é equivalente ao ponto baixo da carreira anterior. Então, a gente acaba intercalando aqui também na hora de fazer esses pontos. E aí, fica um pra cá e um pra cá. Ó, esses pontos estão um pouco deitadinhos pra cá e esses pontos aqui estão um pouco deitadinhos pra cá. E a gente vai fazer essa mesma sequência aqui até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no final para fazer mais um encerramento com vocês. Então, fiz aqui meu penúltimo ponto. Aqui eu tenho que pular este ponto e trabalhar neste daqui. Ele está de viradinha mesmo. É o nosso ponto, está aqui de quina. Eu não posso esquecer de pegar ele aqui e trabalhar neste ponto aqui. Então, pego ele aqui, faço ponto baixo e o ponto alto junto, dentro do mesmo espacinho. Fiz aqui, agora eu vou fazer a minha correntinha de virada, viro o trabalho e aqui novamente, pulo o primeiro ponto, ó, aqui eu tenho a linha presa na agulha, a correntinha de virada, o meu primeiro ponto, que é o ponto alto da carreira anterior, e o meu segundo, então, começo a trabalhar no segundo, que é justamente o ponto baixo da carreira anterior. Pego a cabecinha do ponto, as 2 alcinhas,
Faço ponto baixo e ponto alto dentro do mesmo ponto. Pulo um, venho e faço a mesma sequência. E a partir daqui, gente, é repetição. Só fiz o finalzinho e o comecinho de novo, para que vocês pudessem ver que novamente a gente faz e finaliza desta forma. E a mostrinha pronta, olha que incrível que fica esse ponto. Ele forma pequenas texturinhas, ele tem esse detalhe que vai para lá e que vem para cá. E aqui a minha amostrinha, eu subi 19 carreiras no total, utilizando a agulha número 5 e utilizando a lã com o Tex 500. E meu quadradinho ficou 17 por 17 e com o peso de 21 gramas. Eu fiz também uma outra amostrinha para vocês, aqui em fio náutico, para vocês verem também como fica esse ponto trabalhado em outros fios. Dá para fazer tranquilamente também com o fio de malha, por exemplo. Olha como ele fica lindo, gente, também. Essa cor aqui, esse é um fio náutico de 5 milímetros, é da Fios Kiki e da cor mostarda. Olha que lindo. Fica muito, muito lindo também. E o ponto fica igual na frente e atrás, porque como a gente faz carreiras de ida e volta, ele fica com o mesmo desenho. Reparem aqui no desenhinho que ele faz, é como se fosse uma florzinha. Aqui o meio da flor e os raminhos para lá, uma florzinha deitada. Olha que gracinha que fica. Lindo, né? Bom, gente, então já deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam desse ponto, se vocês gostaram, como ficou o de vocês. Compartilhem o vídeo também com outras pessoas que possam se interessar. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para acompanhar os próximos vídeos. Não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito. E é isso, gente. Muito obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.